Fala pessoal, tenham todos um bom dia. Sou eu aqui mais uma vez com vocês, Gleison, delegado de polícia, coordenador e professor aqui do Dedicação Delta. Eu tenho a honra de estar com vocês nessas terças e quintas-feiras. Estou com um café com o delegado, esses 20 minutinhos que a gente tem aqui para dar aquela porrada, aquele ânimo em relação a concursos públicos em geral, especializado ali, quando a gente fala num foco voltado para as carreiras policiais. O objetivo com vocês aqui hoje é a gente bater um papo sobre algumas coisas bem realistas ali. Tem alguns que me pediram, professor, fale algumas verdades aí sobre as polícias, fale algumas verdades sobre o cargo, sobre as carreiras que compõem ali as polícias civis, que é o que eu estou próximo hoje. Portanto, quero falar algumas verdades, mas também quero falar de dois julgados importantíssimos, um do STJ, mas que tem com reflexo ali também um julgado do STF e um outro julgado do STJ também, que eu acho que é bem legal para vocês saberem aí, dar aquele upgrade nos concursos. Hoje, uma quinta-feira, às 7 horas da manhã, cravadinho aqui com vocês, eu fico muito feliz para que a gente possa compartilhar momentos legais aqui, mas também com curiosidades e sem deixar de falar sobre situações envolvendo concursos, né? Concursos que é o que vocês desejam fazer. Então, bom dia a todos vocês, bom dia ao... Olha aqui, passou vazado aqui comigo. Terzini Domingos. Bom dia a você, bom dia a todos que falaram bom dia aí comigo também. Fico muito feliz de estar com vocês nessas manhãs e já vão com foco total, porque são concurseiros de elite. Então a gente quer criar camada suficiente para que a gente possa ser aprovado. No caso vocês, porque eu já passei por essa fase aí e eu gosto sempre de falar dela, que é uma fase desafiadora, mas te deixa muito feliz quando a gente está lá com o nosso nome no Diário Oficial. Meu povo, quando eu estava escrevendo esse episódio de hoje, ontem estava fazendo isso, finalizando ele, eu estava pensando em algo que fosse interessante para vocês, interessante dentro das carreiras, mas também que trouxesse um pouquinho daquilo que fosse do dia a dia ali. E uma das perguntas que eu tinha recebido e que eu pensei nela, eu falei assim, eu acho que as pessoas ainda não entendem muito bem lá dentro da carreira como que é em si. E uma das coisas que eu falei foi o seguinte, meu povo, o que é que um escrivão de polícia faz dentro da unidade policial? O que um delegado de polícia faz na unidade policial? Obviamente eu não vou falar de tudo, mas uma das perguntas que veio foi a seguinte: o escrivão de polícia, aquele que fica ali na delegacia, que em tese todo mundo pensa que é só papelada, faz o papel, faz o ofício, organiza o inquérito, enfim, esse é o papel do escrivão hoje em dia. Meu povo, quando eu entrei na polícia, lá nos idos anos lá atrás, em que eu entrei como investigador de polícia, o papel era esse. O investigador saía, fazia investigação, voltava a fazer o relatório e tudo certo. Cumpria os mandados de prisão, mandado de busca. E o escrivão de polícia era o cara do papel, é o cara do protocolo, é o cara que papirava, é o cara que organizava o inquérito. Enfim, era tudo no papel. E pasme, excelência, quando eu entrei, tinha computador? Tinha. 2 computadores e uma máquina de datilografia. É assim que funcionava. Tem alguns anos isso. Então nós mudamos muito de um tempo para cá. E hoje a função do escrivão, que continua sendo um organizador também do inquérito, além de outras funções, é que a ideia pela Lei Orgânica Nacional é que se junte tudo num cargo só. Ou seja, hoje, que lá pela Lei Orgânica Nacional é chamado oficial investigador de polícia, é a ideia de um cargo só, em que você abrange todas as funções ligadas à ideia de se investigar. Nós temos o oficial investigador de polícia, que vai ser mais cartorário? Sim. Vai ter oficial investigador de polícia, que vai ser mais investigador? Sim. Mas a ideia é que essas funções sejam congregadas, até porque não dá mais para ser uma função só. Porque é um pacote de coisas que a pessoa acaba fazendo e a investigação, ela obedece a vários parâmetros, mas mais do que isso, você precisa ter uma noção completa dela. Então hoje o escrivão, ele sai para a rua também, pelo menos é uma realidade aqui no meu estado e tem sido uma realidade cada vez maior em cada um dos estados. Então o escrivão sai para a rua para investigar também? Sim. Ele organiza internamente? Também. O investigador que tem se aprimorado cada vez mais também, ele é um sujeito que sai para a rua? Obviamente sim, para poder realizar diligências, fazer investigações, mas também é um sujeito que faz um ofício? Sim. É um sujeito que faz uma intimação? Também. É um sujeito que começa a organizar dentro do sistema algumas coisas que são necessárias? Também. Então hoje, essa função completamente estanque, fechada, que existia antigamente, ela passou a ser um pouco mais separada, um pouco mais misturada. Eu falei, eu estou completamente contrário agora. Né? É um pouco mais misturada, ou seja, dentro de um pacotão de cargo, a gente tem várias funções lá dentro
E é claro, às vezes vai ser uma predileção para um ponto, às vezes vai ser predileção para o outro, nós estamos num momento de transição. Mas há uma tendência, sim, de que num futuro muito próximo, essa investigação que precisa cada vez ter uma cara nova, precisa ter uma integração completamente diferente, que ela se fixe em uns pontos que são basilares, ou seja, fazer investigação é um pacote inteiro. É um pacote em que você ouve, é um pacote em que você organiza, é um pacote que você sabe fazer um ofício, é um pacote em que você sabe investigar, sabe fazer rua. Então, existe sim essa tendência, é uma tendência nacional, exatamente porque a própria lei orgânica já trouxe este cargo que passou a ser o cargo de oficial investigador de polícia. Então, cada estado vai se adequando com o tempo para que isso se organize, e tem alguns estados que já aprovaram leis nominando como investigadores, oficiais investigadores de polícia, na nomenclatura da Lei Orgânica Nacional, mas tem estados que ainda permanecem com o nome que já teve como mudança recente, como é o caso do estado do Paraná, que aqui é o agente de polícia judiciária, que é o APJ, tá? Mas esse APJ que é para as duas funções, o APJ cartorário e o APJ investigador. Então é uma tendência nacional que a gente faça essa congregação aí. Então, se me pergunta, o escrivão de polícia, aquele cara burocrata que fica ali dentro, com papelada, papel de um lado, processo do outro e tudo mais, primeiro, que tem cada vez diminuído mais, mas por uma questão também da informatização. Então, hoje, menos papel, mais efetividade. Muito menos papel, muito mais efetividade. Fechou? Esse é um dos pontos que a gente vai tratar. O segundo ponto para a gente poder refletir, se a gente está falando de muito papel, mais efetividade, etc e tal, é que o escrivão faz outras coisas que não seja exatamente nessa atividade exclusivamente cartorária dentro de uma delegacia de polícia. Questão número 3, e o investigador de polícia? É aquele cara que trabalha disfarçado, é aquele cara que parece que é a situação que a gente vê em filmes. Meu povo, a verdade é o seguinte, o investigador pode até estar disfarçado em algum momento, no cumprimento de um mandado, etc e tal. Numa situação em que precisa fazer uma diligência, um levantamento num local de fato, ele pode estar disfarçado, ele pode estar usando uma roupa diferente, um boné, um óculos, enfim. Pode acontecer isso aí? Pode. Pode estar vestido de outras funções? Pode. Só que isso aí é para investigação. Agora, e a infiltração? Não tem nada a ver com isso. Infiltração tem que ter autorização judicial e é uma coisa muito rara de se fazer. Tá? Infiltração é você ingressar, por exemplo, numa organização criminosa para dali levantar informações, captar aquilo tudo que é possível e trazer o maior número de prisões e apreensões possíveis. Isso é atividade de infiltração. Tem na lei de organização criminosa, tem na lei de drogas, enfim. Nós temos leis fortes que vão tratar a ideia da infiltração. Mas ela já é uma realidade jurídica, mas ela não é uma realidade fática. O que se tem é que na atividade policial você não tem rotina. Todos os dias você vai ter uma coisa diferente para fazer. Todos os dias você vai estar atendendo um público diferente. Todos os dias você vai ter um caso diferente. Essa é a atividade da investigação policial. Ou seja, todos os dias você vai se deparar com as mais diversas situações. Eu trabalho na delegacia em que pego tudo, todo tipo de crime. Então, a ideia é, quando se pega todo tipo de crime, você precisa ter uma organização muito forte para criar as pessoas, para condicionar as pessoas para investigar, tendo sensibilidade, por exemplo, quando se trata de uma situação envolvendo violência doméstica e familiar. E eu vou dar um exemplo aqui, que aconteceu recentemente. A pessoa a pessoa chegou lá e ela tinha sido vítima de um crime de perseguição. Meu povo, o famoso stalking, que é o crime de perseguição lá no artigo 147A do nosso Código Penal, ele é um crime de ação penal pública condicionado à representação, e eu preciso da representação da vítima como condição de procedibilidade para que eu possa instaurar um inquérito policial. Ah, professor, inquérito policial? É inquérito policial. Poxa, mas stalking tem pena de 2 anos. Não seria um TCO da Lei 9.099? Não posso aplicar Lei 9.099 para casos envolvendo Lei Maria da Penha. Isso já está sacramentado, beleza? Então vamos lá. E aí, eu não vou instaurar inquérito policial se a pessoa não representar criminalmente contra aquele stalkeador lá, o cara que está perseguindo ela. E numa relação ali, doméstica, familiar, enfim, tá bom? O ex está perseguindo, o ex está mandando mensagem de um psicopata, maluco, o cara está aí na porta da casa da mulher o tempo todo, enfim, perseguindo, tá? Não está pensando, mas está perseguindo, é crime, beleza? Então tá, eu tenho essa mão aqui, falando, ó, essa mulher precisa representar. Ela chega lá e fala assim, não quero representar.
Eu não quero representar, eu queria... Ó, aí o problema é o seguinte, primeiro falar, eu queria que a polícia desse um susto nele. Falei, vou começar que a polícia não é fantasma. Ela não pode dar susto em pessoas. O objetivo dela não é dar susto. Talvez você consiga em outras esferas e talvez em outros âmbitos, talvez fora da instituição pública, que eu não vejo ninguém da instituição pública que tenha a função de dar susto nas pessoas. Então, como policial, nossa função não é dar susto. Então, a gente já tem que travar a pessoa para ele. Falar, susto eu não consigo. O que eu consigo é instaurar um inquérito policial. Se ela quer instaurar um inquérito policial, mas eu preciso da sua representação para que o Estado possa tomar medida e, de fato, vai ali e fazer o procedimento que seria um inquérito policial. Não, não quero. Não quero. Senhora, a senhora tem direito a medidas protetivas de urgência. A senhora gostaria que eu fizesse pedidos de medidas protetivas de urgência, como, por exemplo, fixação de distância mínima entre a senhora, entre o sujeito e a senhora, uma questão de não contato, dele não fazer nenhum tipo de contato com a senhora, com algum dos seus parentes, enfim. E a senhora gostaria de pelo menos 2, 3, tem várias medidas protetivas de urgência, gostaria? Olha, dessa eu gostaria. Eu não quero tomar medida contra ele, não. Acho que ele é assim mesmo, tal. Mas eu estou aqui me sentindo numa situação peculiar. É um fato que aconteceu, eu tenho tempo para representar. Não quero tomar medida criminal contra ele, mas eu quero uma medida protetiva de urgência. Quando a gente sabe que a medida protetiva de urgência ela não tem natureza cautelar, mas inibitória. Inibitória significa que ela tem uma natureza que ela quer inibir que aquele sujeito pratique mais delitos, inibir que aquela situação evolua até de fato um crime mais grave. Por isso que ela é uma tutela inibitória, para inibir. Nesse sentido, a medida protetiva de urgência ela está meio que desvinculada a um boletim de ocorrência até mesmo. Ela está desvinculada dessa mulher representar contra esse sujeito. Entenderam a sacada? Então, no caso concreto, eu quero que vocês tragam aqui para mim. Imagine, chegou para vocês aí, como investigadores de polícia, como escrivão de polícia, como APJ, como oficial investigador de polícia, que é a nova nomenclatura, e vocês precisam resolver aquele caso. Poxa, a pessoa registrou um boletim de ocorrência porque ela está sendo perseguida, mas ela não quer representar criminalmente contra o sujeito. Eu preciso instaurar inquérito policial para isso? Mas essa mulher tem direito à medida protetiva de urgência? Tem. Por quê? Porque medida protetiva de urgência é tutela inibitória, para evitar que ela sofra mais aquela situação, porque o sujeito meio que pare por ali. Então, ela pode estar vinculada ao inquérito policial, ela pode estar desvinculada ao inquérito policial. E aí, como é que é feito? Faz o pedido de medida protetiva de urgência, porque não é o delegado de polícia que vai lá e dá a medida protetiva de urgência. Ele pega o pedido da mulher e envia para o Poder Judiciário. Judiciário, dá uma olhadinha nesse pedido aqui. Essa mulher está pedindo medida protetiva de urgência e se achar pertinente, resolva essa situação para nós. Vai lá, conceda a medida. Afastamento do lar, no caso, meu exemplo não era, porque o cara não morava junto, mas fixação de uma distância mínima, não realização de contato com a pessoa que está ali naquela situação de vulnerabilidade, de violência doméstica e familiar, e pronto. E aí o que eu vou fazer com o inquérito? Não teve inquérito, meu irmão. Eu mandei a medida protetiva de urgência e o procedimento dessa pessoa vai ser arquivado ainda provisoriamente. Não a medida cautelar, a medida protetiva de urgência, mas arquivado provisoriamente o quê? A medida protetiva, o procedimento investigatório. Porque imagine, primeira coisa que a gente faz é um inquérito, um boletim de ocorrência. A pessoa chega lá e contou suas informações. Quando ela contou, aí fala, é um crime de representação. A senhora quer representar? Não, não quero representar. Tem medida protetiva de urgência. A senhora quer medida? Quero medida protetiva de urgência. Pronto, comecei com o boletim de ocorrência e aí dei duas opções. Pode representar para a gente instaurar um inquérito e medida protetiva de urgência pode ter junto com o inquérito ou pode ter fora do inquérito. Não, quero só medida protetiva de urgência. Então, se eu nem instaurei inquérito policial, concorda comigo que esse boletim de ocorrência ele vai ser o quê? Provisoriamente arquivado. O que é provisoriamente arquivado? Que a gente dá o nome de sobrestado. Não é uma ação penal pública incondicionada. A pessoa não quer tomar providência em relação a isso, mas ela quer medida protetiva de urgência porque ela está sentindo que é necessária, e a medida protetiva de urgência tem natureza jurídica de tutela inibitória, para inibir que aquele fato ele prossiga. Entenderam a sacada como é que é diferente a gente refletir sobre isso? Então nem toda medida protetiva de urgência estará vinculada ao inquérito? Sim, nem toda medida protetiva de urgência estará vinculada ao inquérito. Tudo bem? Agora eu quero subir um pouquinho o nível. Vamos lá. Vem comigo, vai acompanhando. Já sabemos desse pacotinho de base.
O que a gente quer avançar agora é o seguinte. Será que eu poderia ter situações semelhantes a medidas protetivas de urgência aplicadas, por exemplo, quando uma pessoa sofreu uma ameaça de uma outra pessoa? Vamos supor, eu discuti com o vizinho por algum motivo, uma discussão normal, e ele falou, eu ainda vou te matar. Ele me ameaçou? Sim. É artigo 147 do Código Penal? É artigo 147 do Código Penal. Eu vou lá no Poder Judiciário, eu vou lá na polícia e falo, cara, esse cara me ameaçou, eu quero representar criminalmente contra ele. Eu quero tomar essa medida contra esse cara. E aí essa representação minha, ela tem o quê? Caráter de quê? De condição de procedibilidade para que a polícia possa tomar medida. Beleza? Artigo 147. Exige representação? A ameaça? Exige representação. Só concordem comigo aqui que a ameaça tem pena de 6 meses? A ameaça comum? 6 meses. Então vai ter o quê, gente? Aplicação da Lei 9.099 de 95. Concorda comigo? Então, beleza. Aplicação da Lei 9.099 de 95. Que é o que significa o quê? Vai ser julgado via juizado especial criminal, a partir do artigo 60. Então vai poder ter composição de danos civis, vai poder ter transação penal, vai poder ter suspensão condicional do processo, vai poder ter tudo isso. Tá, chegamos até aqui. O cara me ameaçou, fiz o boletim de ocorrência, pedi a representação, vai ter o que a gente chama de TCO ou TCIP, depende do estado, que é o termo circunstanciado, e aí nós vamos ter tudo regido pela Lei 9.099. A pergunta é, eu poderia pedir medida protetiva de urgência? Não, porque não tem uma relação doméstica familiar. Por exemplo, esse cara não faça contato comigo via medida protetiva de urgência. Esse cara não se aproxime de mim, fixação de distância mínima, etc. Tal. Eu posso ter esses pedidos de medida protetiva de urgência? Não, porque eu não estou numa relação doméstica e familiar, eu não sou uma vítima mulher nesse caso. Eu sei que tem uma decisão recente do STF, mas eu não vou tratar disso, da relação de eventuais medidas protetivas de urgência para homens. Não é esse o caso que eu estou trazendo aqui. Eu com meu vizinho tivemos a discussão, ele me ameaçou, fiz ocorrência contra ele, procedimento do TC, Lei 9.099, tá tudo de para casa para vocês anotarem aí, tá? Se perderam pela velocidade que era o nível 8 aqui, é bom vocês reverem o vídeo depois. Enfim. E aí foi feito o termo circunstanciado, mas eu falei assim, delegado, deixa eu te contar um negócio aqui, esse cara me manda mensagem direta, esse cara, ele tá fazendo contato comigo, passo na rua, ele fala de novo, ele me ameaça do jeito que ele faz, enfim. Tem alguma medida que possa fazer? Tem. Qual? Olha que sacanagem. Não posso medida protetiva de urgência. Mas eu posso ter algo com efeito semelhante? Já viram quando a gente está no Código Penal, a gente tem medidas cautelares diversas da prisão? Será que é possível aventar uma medida cautelar diversa da prisão inominada? Que as nominadas são no artigo 319 do CPP. Será que é possível cogitar medidas cautelares diversas da prisão como medidas para inibir que esse sujeito continue praticando os atos que ele está praticando contra mim? Ou seja, eu não estou falando da Lei Maria da Penha, que tem seu regulamento próprio, enfim. Estou falando no Código de Processo Penal de eu me valer de medidas cautelares diversas da prisão, mas de forma inominada, para falar que eu não gostaria que esse cara fizesse mais contato comigo. É possível? É possível. É possível e eu já fiz. Situações bem peculiares. Vou lá, peço medida cautelar diversa da prisão, inominada, para falar que é como se tivesse assim, pegasse um pouco da Lei Maria da Penha, sem falar que estou pegando, jogasse dentro da medida cautelar inominada, para falar que tem um efeito para o caso concreto, e por isso ela é inominada, para inibir que aquela situação prossiga. É raro de acontecer. Mas é possível de acontecer? É possível de acontecer. Então, para a gente fazer uma revisão geral aqui, para a gente refletir sobre o assunto, eu queria que vocês memorizassem alguns pontos que são muito, muito, muito importantes. E quais são esses pontos ali? Primeiro, entender a carreira que você quer entrar. Saiba que isso é extremamente importante para que você possa, primeiro, pensar o concurso que você quer fazer. E segundo, aí, tomar medidas para estudar de uma maneira efetiva. Daí, então, assim, tira os mitos, vamos para cima de uma maneira real. Segunda coisa, o estudo precisa ser de uma maneira concatenada. Hoje nós começamos a falar de tutela inibitória, da Lei Maria da Penha. Falamos de stalking, que é do artigo 147A. Falamos de crime de ameaça, que é do artigo 147.
do Código Penal. Falamos de medida protetiva de urgência lá da lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006. Falamos de medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou seja, nós falamos de vários assuntos e que você precisa estudar de uma maneira interdisciplinar para que você possa concatenar suas ideias. Mas antes de estudar de uma maneira interdisciplinar, você precisa criar o seu cronograma de estudo. Você precisa saber que vai estudar hoje, amanhã, depois da manhã e assim vai. Porque isso é o início da organização para a sua aprovação. A aprovação, ela acontece. A aprovação é para todo mundo que deseja pagar o preço. E que preço que é esse? Ser organizado, ser disciplinado, estudar todos os dias e fazer o para casa. Quem faz o para casa é aprovado. Não tem quem não é aprovado. Todo mundo que faz o para casa vai ser aprovado. Eu estou falando isso que é sem demagogia, porque muita gente não faz e quer ser aprovado. Desejar todo mundo quer. Quer acordar mês que vem com um salário de 15 mil na conta? Você quer ver lá um salário, poxa, anúncio de delegado da Polícia Civil do Paraná, inicial, 24 mil reais por mês. Investigador da Polícia Civil de Minas, qual que é o salário? Vamos colocar lá, 6 mil reais por mês. Agente da Polícia Judiciária do Estado do Paraná, vamos colocar o salário, chutando aqui mais ou menos o preço, que eu vou colocar com precisão não, 8 mil reais. Então, você gostaria disso? Então saiba que o preço é necessário de ser pago. E que preço é esse, professor? O preço é simplesmente de se organizar e pagar o preço de estudar todos os dias. Muito, professor. 10 horas por dia, professor? 15 horas por dia? Não. 26 horas por dia? 30 horas Unibanco, né? 30 horas. Não, meu irmão. Não precisa estudar isso tudo. Você fazendo o arroz com feijão bem feito, fica tranquilo que a carne vem. Essa é a conversa. Faz o arroz, faz o feijão, começa pequeno e vai evoluindo. Quem chega na academia e corre 20 quilômetros, do nada, do zero, sem atividade física, não corre. Quem vai na academia e pega 50 quilos no braço, pode até conseguir na primeira vez, fica 2 semanas sem conseguir levantar o braço. Então fica pensando igual a musculação, vai devagarzinho, vai subindo a escala até você chegar num concurso de alta performance. Tenho defendido isso aqui com todas as minhas garras. Concurseiro de alta performance, ele vai ser aprovado. E eu desejo isso para você. Beleza? Grande abraço para vocês, tenham todos um bom dia, excelente resto de semana. Nós já estamos na quinta-feira, ainda falta quinta e sexta. Eu vou estudar quinta e sexta e sábado, espero que você também faça isso. Eu vou para outros fins, mas eu espero que vocês também vão com toda a energia possível, porque eu realmente desejo isso do fundo do meu coração, que eu gosto de ver pessoas felizes sendo aprovadas naquilo que desejam. Tudo bem? Grande abraço para vocês e a gente certamente se encontra no nosso próximo Café com o Delegado, terça-feira. Eu não esqueci de falar de jurisprudência, não. Vou falar na terça-feira, a gente tem um tempinho a mais de falar sobre ela. Beleza? Grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, gente!